Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a função do professor. O que esperam de você? Então, essa nossa conversa vai para alunos de pedagogia, de educação física, para alunos que vão trabalhar e vão desenvolver atividades voltadas para a educação. Mas antes de começar a nossa conversa, vou me apresentar para vocês. Então, eu sou Daniele Grandim Barbosa Jimenez, sou formada em magistério, me formei na Escola Carlos Gomes, em Campinas, em 2003. Fui a penúltima turma a ser formada lá no curso normal. Após isso, eu fiz pedagogia. Também concluí o curso de pós-graduação em psicopedagogia. Estou terminando agora uma outra pós de atendimento educacional especializado, AEE. Sou atuante como professora de ensino fundamental da Rede Municipal de Hortolândia, mas também já tive experiência no infantil, na rede pública. Também trabalhei por diversos anos na rede privada em Campinas, no ensino na educação infantil. Atuei como professora num curso de EAD, de pedagogia semipresencial por 3 anos, e fui ministrante e uma das fundadoras do curso Contadores de Histórias em Ação da ONG Tesses, que também fica em Campinas. Vamos lá, vamos começar então o nosso bate-papo, tá bom? Tenho um pouquinho para conversar com vocês, tenho um pouquinho de experiência, um pouquinho de bagagem, e queria dividir com vocês mesmo um pouquinho disso, tá? Para começar, queria compartilhar com todos vocês um vídeo do canal da Fafá. Fafá Conta Histórias. É um canal dela no YouTube, onde ela faz apresentações de histórias muito didáticas, muito divertidas. Já passei para os meus alunos, já me inspirei muito nas histórias dela para poder desenvolver atividade com os meus alunos. E eu queria mostrar para vocês a história do vestido azul. Uma história muito bacana que com certeza vai chamar muita atenção de vocês. Vamos lá? E aí, o que vocês acharam da história? E eu confesso para vocês que eu me encanto todas as vezes em que eu ouço ou leio essa história, porque mexe muito comigo. Eu acredito que quando a gente para refletir, o papel do professor é exatamente esse: é conseguir atingir os seus alunos, é conseguir enxergar o seu aluno e conseguir atingir ele naquilo que ele realmente precisa. Então eu peço para você fazer uma reflexão agora. Você já se sentiu ganhando um vestido azul de um professor? Não na questão literal de realmente ter o vestido azul, mas de ganhar algo que mudou a sua vida, algo que o seu professor fez com você, uma palavra, uma ajuda, um incentivo, que realmente mudou a sua vida, que realmente mudou o seu olhar para as coisas, que no momento onde você estava precisando, um professor foi aquela pessoa que te ajudou, que te colaborou com você e que te deu aquele apoio que você precisava. Você já teve isso? Eu já tive algumas vezes, confesso. Quando eu fiz magistério, eu tive um professor que me influenciou muito, um professor de história, que é uma disciplina que eu gosto bastante, que me influenciou muito na literatura e realmente me ajudou a refletir sobre a vida, a refletir sobre a própria história, a pensar melhor nos fatos, a pensar melhor nos acontecimentos e a entender melhor como é que funciona a história. Então, até hoje, eu me lembro desse professor, me lembro do rosto dele, isso porque fazem muitos anos. E que eu gosto e tento muito fazer com que os meus alunos também me vejam como eu vi aquele professor. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Se a gente tiver dentro da gente essa ideia de que o professor pode ser transformador, a gente consegue transformar a vida das crianças. Vamos continuar então esse nosso bate-papo. E vocês, acham que o professor pode mesmo mudar a vida do seu aluno? Eu separei aqui alguns filmes que, quando a gente assiste, faz com que a gente reflita sobre o assunto. O primeiro, O Clube do Imperador. O segundo, Sociedade dos Poetas Mortos, um filme brilhante. O terceiro, Escritores da Liberdade. O quarto, Ao Mestre com Carinho. E o quinto, Entre os Muros da Escola. Qualquer um desses 5 filmes que eu estou apresentando para vocês falam sobre papéis significativos do professor na educação dos seus alunos, seja para trabalhar com moralidade, seja para trabalhar com a criticidade, que é algo tão importante, ou até mesmo para poder ensinar ética e valores que muitas vezes são perdidos na sociedade. Mas será que essas histórias existem só na ficção? Bom, eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa, foi realizada pelo Instituto Gallup, que atestou o seguinte, vou ler para vocês, tá bom?
Pessoas que tiveram a sorte de ter um professor especial durante a graduação universitária costumam ser mais satisfeitas na carreira e na vida pessoal. As chances dessas pessoas se darem bem no trabalho chegam a dobrar. As experiências e as relações que as pessoas têm na universidade contam muito mais do que a própria instituição em que estudaram. Olha que interessante. Ao longo do ensino básico, professores líderes têm o poder de despertar o melhor de cada aluno, quebrar preconceitos e mudar vidas. E uma turma que mantém relações próximas com seus alunos e com o seu professor tem mais chances de se engajar no aprendizado e de ser mais próximas umas às outras, evitando assim problemas como bullying, por exemplo. Então, olha só, a afetividade e a proximidade com o professor, sim, pode fazer diferença na educação. Vamos falar um pouquinho agora sobre a postura do professor. Se a gente for pensar na postura do professor de antigamente, é muito irreal imaginar que esse professor consiga ter uma afetividade e uma aproximação com seu aluno. Era aquele professor mais rígido, tradicional, onde ele não aceitava intervenção. No curso de pedagogia, a gente aprende bastante na disciplina de História da Educação sobre essa pedagogia, sobre essa educação. Uma educação onde os professores ficavam geralmente em palanques, eles ficavam em palanques porque eles precisavam ficar mais alto do que os seus alunos, não somente para facilitar o ponto de vista, mas também e principalmente para mostrar uma autoridade, onde o professor está acima dos alunos. Os alunos não tinham direito a se expressar, a se comunicar, a dar a sua opinião. Eles simplesmente eram robôs que tinham que reproduzir aquilo que o professor mandava. E muitas vezes, quando eles não obedeciam ou quando eles não conseguiam atingir a expectativa da educação ou do professor, eles eram muitas vezes ridicularizados, como a gente está vendo nessas fotos, né? Então, é uma postura do professor arcaica e que não serve mais para a pedagogia de hoje, não serve mais para o mundo de hoje, né? Essa é a postura do professor do passado. Vamos falar agora um pouquinho sobre a postura do professor no futuro, nesse futuro que já é agora, né? Nesse presente que nós estamos vivendo e que daqui para frente que continue sendo assim. Um professor próximo do seu aluno, um professor que consiga estar realmente buscando afetividade, ouvir a opinião dele, onde o aluno consiga, olha só que uma imagem bonita, ir até a lousa, representar na lousa o seu conhecimento, que não seja ridicularizado quando errar, porque hoje a gente sabe que o erro ele deve ser considerado como um processo da aprendizagem. A criança erra para que ela consiga chegar ao acerto, né? Então, o erro não pode ser punido, ele não é mais punido, ele faz parte do processo. Uma aula onde o professor consiga sentar ao lado do seu aluno e ajudá-lo numa tarefa e perguntar aquilo que ele tem maior dúvida, ou até mesmo estar numa discussão e ouvir a opinião do seu aluno, mesmo que não seja a opinião que ele acredita que seja correta, ou que simplesmente seja aquela opinião onde as outras pessoas vão concordar, porque cada um tem a sua individualidade e essa individualidade tem que ser respeitada, principalmente na sala de aula. Então, esse é o professor do futuro, esse é o professor do presente. E a gente fala bastante sobre o papel do professor mediador. Mas o que é o professor mediador? Vamos lá. É um professor que ele é parceiro no processo de aprendizagem. Vamos lembrar daquele professor antigamente. Aquele professor que é mais sério, né? Que é mais tradicional. Aquele professor, ele não permitia que a criança ela conseguisse tirar as suas próprias conclusões ou fazer as suas reflexões. Ele ensinava e a criança tinha que aprender exatamente aquilo que ele estava falando. Atualmente, nós mudamos isso. Nós somos professores mediadores. Nós devemos ser, né? Professores mediadores. Aquele professor que vai fazer com que a criança chegue ao conhecimento através das suas próprias conclusões. Nós vamos mediar. Olha da onde que vem o professor mediador. Nós vamos mediar o acesso, o encontro da criança, do aluno com o conteúdo, com a aprendizagem. O professor ele tem que ser parceiro no processo de aprendizagem. Ele tem que ser o intermediário entre o sujeito e a realidade, ou seja, entre o aluno e o saber. Ele tem que levar o aluno a pensar, a buscar caminhos para aprender. Ele tem que considerar as diferenças individuais dos alunos. Nós não somos iguais. Por mais que a gente possa pensar numa sala homogênea,
Não existe. As salas não são homogêneas. As crianças não são iguais. Cada uma pensa de um jeito, cada uma tem uma cultura, cada uma tem uma criação, cada uma tem um desenvolvimento cognitivo, cada uma aprende da sua maneira. E isso tem que ser levado em consideração. A gente tem que favorecer o progresso do aluno e compartilhar essas experiências da aprendizagem. E, principalmente, a gente tem que desenvolver aprendizagens significativas. O que significa isso? Aprendizagens que para a criança têm algum significado, onde a gente consiga fazer links entre um assunto e outro, para que a criança possa realmente verificar e entender aquele assunto de uma maneira mais global e não mais totalmente separada, né? Vamos continuar. Mas será que a escola, ela também mudou? Será que houveram mudanças no âmbito escolar? Bom, a escola do século XXI não deve ser a mesma da escola de antigamente, pois o mundo mudou. Agora nós temos novas necessidades. Mas será que elas acompanharam essas transformações? Será que as escolas estão conseguindo acompanhar toda essa tecnologia e esse avanço que nós estamos vendo no mundo? Bom, eu separei aqui para vocês, eu destaquei alguns pontos que merecem ser levados em consideração nessa reflexão em relação às transformações da escola. Primeiro ponto, a criação da BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, um documento que, a partir da sua criação, ele norteia todo o sistema educacional voltado para a questão da aprendizagem. Ele norteia o planejamento dos professores, ele norteia a criação do currículo escolar, das unidades escolares. Então, esse surgimento, essa criação da BNCC, que é muito atual, né, que ela é muito recente, ela foi muito importante e ela é um disparador mesmo de um novo olhar pedagógico, tá? Nós vamos falar sobre a base daqui a pouquinho. Próximo conceito, inclusão. Se a gente pensar que até um tempo atrás, as crianças que tinham necessidades especiais, elas estudavam em salas separadas, quando não em escolas separadas, atualmente isso não acontece mais. É óbvio que a gente tem algumas exceções de algumas escolas que trabalham com essas crianças de uma maneira diferenciada. Porém, nós temos hoje leis que garantem que essas crianças com necessidades especiais estejam inseridas, inclusas, dentro da sala de aula do ensino regular, né? Mas será que as escolas estão conseguindo fazer essa inclusão? Será que a gente está incluindo essas crianças de uma maneira correta? Vamos falar sobre isso também. Próximo conceito, informatização. Isso é muito importante ser falado, principalmente nesse período que a gente está passando agora de pandemia. Um momento tão singular na nossa humanidade, onde a gente conseguiu perceber que, principalmente aqui no Brasil, a parte de informatização, de tecnologia das escolas, está muito precária. A gente percebeu que as escolas, principalmente as escolas públicas, não estão preparadas para esse ensino virtual. E essa foi uma necessidade que surgiu de uma hora para outra. E as escolas patinaram muito, os professores patinaram muito e muitas vezes não conseguiram sair do lugar. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre essa necessidade da informatização. Por que é tão importante assim? E depois sobre a interdisciplinaridade, que é um novo conceito também, né, que foi criado para até mesmo facilitar o trabalho do professor e fazer com que essa aprendizagem das crianças seja mais significativa, seja uma aprendizagem onde eles mesmos possam fazer links entre uma disciplina e outra, onde aquilo que eles aprenderem na geografia, eles vão perceber que também vale para a história, que também vale para português. Então, essa interdisciplinaridade, ela é muito importante, até mesmo quando a gente junta aí os P3, as aulas de educação física, de artes, de inglês, dentro do mesmo planejamento. Isso facilita para o professor e abre para o aluno um novo olhar para a educação e um novo olhar para os conteúdos e para a aprendizagem. Bom, vamos continuar falando sobre isso. E por enquanto, a gente vai parar por aqui, mas esse assunto continua, porque no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre todas essas mudanças que ocorreram na escola do século XXI, que ocorreram
e que devem ocorrer, porque nem tudo ainda está bem aplicado e bem introduzido na escola desse mundo novo, tá bom? Aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal, que a gente está postando esse vídeo. Gostaram? Dá um joinha. Se você não gostou, se você tem algum comentário, pode mandar para a gente que a gente responde. E é sempre bom ter essa troca, tá bom? Porque nós estamos aqui para trocar e compartilhar experiências, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!